Voltando aqui, dando continuidade ao nosso módulo de trauma, né? Mais uma aula sobre trauma, aula rapidinha agora de trauma torácico. Para falar um pouquinho sobre essa abordagem, né? De como abordar o trauma torácico. O algoritmo de atendimento de maneira geral, ele é bem simples, de trauma torácico, né? Então, vamos lá. Começar passando esse primeiro slide, eu gosto de dizer que se fosse para resumir o trauma torácico, a gente resumiria nesse procedimento que está aqui na tela. Joga aí o slide na tela. Pronto. Resumiria nesse procedimento aí, que é a drenagem torácica. Mais de 90% dos pacientes vítimas de trauma torácico, eles vão ser submetidos à drenagem torácica. E esse procedimento vai resolver, em grande parte, os traumas, né? Então, se fosse resumir, era esse procedimento aí. Se você tiver que ter um procedimento no seu arsenal, tá? Nossa plataforma, na aba de procedimentos, vai ter um vídeo sobre drenagem torácica, tá? Já tem sobre cardioversão, sobre marca-passo transcutâneo, vai ter um sobre crico, vai ter um sobre drenagem torácica também. Você pode acessar lá e resolveria grande parte. Mas o mais importante é você saber, mais uma vez, vamos falar aqui de eleição de prioridades. Qual é a sua prioridade, quais as ferramentas que você pode usar, que você deve usar no atendimento do paciente vítima de trauma torácico e, principalmente, onde você deve abrir o olho, vamos dizer assim, né? O que deve chamar a sua atenção, você deve considerar sinais de alarme, tá? Então vamos lá, essa aula é sobre isso, sobre quais ferramentas usar, falar um pouquinho de trauma fechado ou aberto, qual a conduta em cada uma, acaba que não vai algumas diferenças, né? Principalmente onde passar o dreno e por aí vai. Falar um pouquinho de ultrassom point of care, talvez, Kel falou no trauma abdominal do protocolo protocolo FAST, né? Que foi o primeiro protocolo desenhado para trauma de ultrassom beira-leito, que mudou realmente a história dessa doença. No trauma torácico também, o ultrassom ele mudou a história da doença. Na nossa maratona de hipócose, a gente vai falar muito sobre o ultrassom do tórax, ultrassom pulmonar também. Então, vamos falar um pouquinho aqui agora. E falar um pouco sobre toracotomia, quando é a indicação e como fazer, tá? Então, vamos lá. Então, você que é emergencista aí, você que vai dar plantão, a drenagem torácica é um procedimento que tem que estar no seu rol. Você não pode deixar de saber fazer esse procedimento, né? Então, tem que estar no seu rol de atividades. A gente vai falar um pouco sobre tórax de alívio com gelco também. Falar o porquê que você precisa aprender a drenar o tórax. Então, as três principais lesões traumáticas no trauma torácico são o pneumotórax, o hemotórax, a contusão pulmonar, tá? Pneumotórax é uma causa de choque obstrutivo, hemotórax é uma causa de choque hemorrágico, tá? E contusão pulmonar, uma causa que vai lhe dar rasteira, tá? É uma pegadinha que vai dar rasteira em você, a gente vai explicar por quê. Então, do pneumotórax, o que a gente tem no pneumotórax é justamente isso. A gente tem uma lesão pulmonar da árvore traqueobrônquica, provavelmente, né, um alvéolo, ruptura do alvéolo, que gera fuga de ar para o espaço pleural e eu vou ter um choque obstrutivo por conta disso, por aumento da pressão intratorácica. O pneumotórax ele pode ser aberto ou fechado, tá? Então, a gente vai falar dos dois aqui, falar qual a conduta dos dois, e ele pode ser primário ou secundário. No trauma sempre vai ser secundário. O pneumotórax espontâneo primário, ele pode ter uma conduta conservadora e você não drenar. No secundário, não. Então, pneumotórax no trauma é igual a drenagem torácica, tá? A gente sabe que o pneumotórax hipertensivo, ele tem uma propedêutica diagnóstica do exame físico bem clara, tá? Que é murmúrio diminuído extremamente ou abolido no tórax acometido, no hemitórax acometido, com desvio de traqueia, né? No entanto, não esperem isso acontecer para o diagnóstico de pneumotórax, tá? Mais uma vez, não esperem aparecer isso aqui para o diagnóstico de pneumotórax. Tórax hipertensivo, hipotensão, choque instalado, obstrutivo, com murmúrio abolido e desvio de traqueia. Então, pode acontecer às vezes, já peguei situações em que a ausculta eu não consegui ouvir nada dos dois lados, né? E o ultrassom ele me ajudou a identificar qual lado que eu tinha pneumotórax. Então, assim, se você só tem o exame físico, se apegue a isso e não tenha medo de fazer toracocentese de alívio e drenar o tórax do paciente com suspeita de pneumotórax. Claro que sempre você vai aliar isso aí
a história do paciente. A gente está falando do paciente vítima de trauma, paciente agudo vítima de trauma. Se ele tem um murmúrio abolido de um lado, está hipotenso, vai drenar. Até porque outra causa de murmúrio abolido é motórax maciço, em que ele vai drenar também. A conduta vai ser drenagem torácica desse paciente, certo? Então vamos falar um pouquinho desse exame aqui. Aqui a gente tem, vou chegar um pouquinho perto aqui da TV também para apontar aqui para você, dar um zoom. Aqui a gente tem a radiografia de tórax, que é o exame que é amplamente disponível, né, para avaliação do pneumotórax. Dica, se você vai ver pelo raio-x, dica, como é que eu vou ver? Tá ali, ó, observem a trama vascular. Olha aqui no hemitórax esquerdo como a trama vascular vai até a periferia, né? Até a periferia, ó. Trama vascular. Aqui vamos acompanhar a trama vascular. Opa, parou aqui, parou aqui, parou aqui. E a gente tem uma linha de pneumotórax, certo? Aqui você consegue ver. Calil, sensibilidade do raio-x, tá? Aqui, se eu olho isso aqui, a especificidade é alta desse exame, desse método. Já a sensibilidade é baixa, porque 50%, cerca de 50% das radiografias de tórax, vou pular para o lado aqui, se apresenta dessa maneira, tá? No paciente com pneumotórax, 50%, ou seja, raio-x normal. Metade dos pacientes com pneumotórax, principalmente um pneumotórax inicial, o raio-x de tórax vai ser normal. Então, assim, é um exame que quando dá alterado, ok, ajuda demais. Agora, quando dá normal, eu não consigo excluir o pneumotórax, né? Então, a gente precisa entender a sensibilidade desse exame para avaliar esse paciente e principalmente aliar ele à história clínica do paciente. Esse exame aqui é muito bom de verdade. É o melhor que tem, porque a sensibilidade é alta e a especificidade, quando eu acho o lung point, é muito alta. E o que é isso aqui? Que a gente está falando de ultrassom pulmonar, tá? A gente tem uma janela pulmonar, um arco costal, outro arco costal, pele, tecido celular subcutâneo. A gente vai falar disso hoje à tarde, né? E aqui a gente tem a linha pleural, né? Aqui a gente tem o exato ponto em que a linha pleural está mexendo e encontra a linha pleural parada, tá? Esse, ó, como vocês podem observar aí no vídeo, esse achado é o achado que a gente chama de lung point, tá? Ou seja, ponto pulmonar. É o exato ponto onde eu tenho a transição da linha pleural que mexe à linha pleural parada. Isso aqui confirma o pneumotórax, tá? Calil, eu vou achar sempre o lung point, ponto pulmonar? Não, nem sempre eu vou conseguir achar. Eu preciso utilizar o ultrassom aliado à história clínica do paciente. E o que é que eu vou observar? Observar se tem deslizamento pleural, tá? Fiz ultrassom, tem deslizamento pleural bilateral, tem deslizamento pleural dos dois lados, eu consigo excluir o pneumotórax com a sensibilidade maior que 90%. Então, para excluir o pneumotórax é muito bom o ultrassom, certo? Beleza? Então, melhor ferramenta hoje para avaliação de pneumotórax. Certo? Falar um pouquinho de toracocentese de alívio, certo? Toracocentese de alívio, então achei o pneumotórax, tem que drenar. A TLS hoje já orienta a fazer a toracocentese de alívio no quinto espaço intercostal, na linha axilar média, tá? Que é onde você vai drenar o tórax rotineiramente. Calil, o que acontece? Se você já fez aí uma toracocentese de alívio com gel, sabe que é um procedimento bem transitório. Realmente faz o alívio, né? Coloca ali e quando tirar ali aquele gel que ele vai obstruir, né? Normalmente a pele mesmo, tecido celular subcutâneo, obstrui o gel. Então, fiz a toracocentese de alívio, eu tenho que fazer enquanto eu já estou preparando o material do dreno do tórax, tá? Então, não é um procedimento para você fazer e beleza, fiz, ok, pode ficar sossegado. O paciente vai ser transferido para o centro de trauma para drenar o tórax lá e vai chegar daqui 1h30. Esqueça isso. Não é um procedimento para isso. Então, é um procedimento muito transitório mesmo. É colocando gel e drenando o tórax. Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer toracocentese de alívio com o que a gente chama de toracocentese digital, tá? Bisturi, pele, divulsiona, dedo, divulsiona com o dedo, fura a pleura, vai, deixa o dedão lá. Enquanto chega aqui, meu material do dreno de tórax e tudo, eu estou com o meu dedo lá, né? Transformei meu pneumotórax
hipertensivo fechado no aberto, né? É isso que a gente faz, transforma o pneumotórax fechado no aberto e deixa o dedão lá enquanto eu estou esperando, certo? Eu gosto de fazer assim, mas se tiver demorando, por exemplo, for demorar a achar um bisturi, taca o gelco lá, mas já pede para preparar o material para você fazer a drenagem torácica desse paciente, beleza? Calil, não sei fazer drenagem torácica nesse paciente, não sei fazer de jeito nenhum, nunca fiz. Mas tem um gelco aqui, o Sam está dizendo que é zebra ali, é zebra grande, né? Então assim, taca o gelco e observa o paciente, observação rigorosa. Ah, Calil, virou hipertensivo de novo. Não chegou alguém que saiba drenar o tórax, taca outro gelco lá, no mesmo lugar do lado ali, certo? Importante, o gelco ajuda a descomprimir realmente, né? Tirar, a diminuir a pressão na caixa intratorácica, mas lembrar que é um procedimento muito transitório, tá bom? Transformei em aberto ou estou diante de um pneumotórax em aberto, tem o famoso curativo de 3 pontas, que eu gosto de chamar de curativo de 3 lados, porque não é de 3 pontas, né? Tem várias pontas aí no curativo. Mas qual o intuito do curativo de 3 pontas, né? Ele é muito simples de fazer. O que acontece? Quando eu tenho uma facada no tórax, por exemplo, eu tenho um trauma torácico penetrante, o que acontece? É lei da física. Se o calibre do orifício for maior do que o calibre da traqueia, o ar vai entrar preferencialmente por esse orifício, né? E ao entrar por esse orifício, ele obviamente não vai para dentro do alvéolo e vai gerar essa pressão e o paciente vai ficar hipoxêmico, né? Então, o que acontece? Quando eu crio esse mecanismo de válvula, com esse plástico, quando eu crio esse mecanismo de válvula, ele ajuda a controlar o pneumotórax. Como é que eu vou fazer? Eu posso usar, por exemplo, o plástico da gaze, como na foto aí foi utilizado, plástico da gaze, né? Abrir o plástico da gaze, molhe um pouquinho de soro ali para dar uma aderência legal na pele e preenche os 3 lados, deixando um lado aberto. Quando o indivíduo for respirar, cria pressão negativa no interior do tórax, o plástico vai colabar e fechar o orifício, o ar vai entrar pela traqueia. Quando ele for expirar, o plástico se abre e ele consegue tirar o ar presente na caixa torácica, o pulmão consegue expandir, né? Então, muito bacana mesmo, tá? Ajuda muito e você consegue melhorar o paciente, curativozinho de 3 lados, uma coisa que você deve lançar a mão também. Calil, você falou do trauma penetrante, tem um trauma penetrante por facada no tórax, tá ali, mais ou menos na linha axilar média, bota um dreno por ali, tá aberto já, né? Buracozinho ali, vamos dizer assim, é convidativo, né? Tá o buraco ali aberto, bota o dreno por ali. Não, você vai passar o dreno em outro lugar, tá? Não vai passar o dreno pelo orifício. Traumático, tá, gente? Então, apesar de ser tentador, você ter menos trabalho, mas você não vai passar o dreno por ali. Você vai botar o dreno ou mais acima ou mais abaixo, de preferência mais acima, porque aí você evita pegar na cavidade abdominal, transição tóraco-abdominal por ali, certo? Então, isso é de pneumotórax. Hemotórax, vamos falar de hemotórax é falar de ultrassom mesmo, né? Porque o que acontece? Sensibilidade muito boa do ultrassom para líquidos pleurais, de modo geral, seja derrame pleural, seja hemotórax, que na fase aguda ali do trauma eu não vou conseguir diferenciar se é líquido, se é derrame pleural, se é sangue, não vou conseguir diferenciar. Talvez numa fase mais adiante eu consiga diferenciar pela diferença de ecogenicidade do líquido, mas de modo geral a gente não consegue diferenciar. Também é aliado à história clínica. Não é habitual, não é a nossa epidemiologia dos pacientes que sofrem trauma torácico, normalmente é um paciente rígido, não é um cara que estava doente, a não ser que o cara estava doente, foi na moto para o hospital porque estava doente e teve um trauma, né? Mas não é o habitual. Então, tem derrame pleural ali, normalmente é hemotórax no trauma, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Tem a janela, a transição tóraco-abdominal esquerda, diafragma, baço. Aqui, essa região hipoecóica é líquido, né? Tem um líquido. Aqui a pontinha do pulmão, né? Que não é para eu ver. Não é para eu ver pulmão. Se eu estou vendo, tem alguma coisa errada. Consigo ver o diafragma por completo e a presença de líquido na cavidade pleural, tá? Hemotórax é igual a drenagem torácica no trauma.
também, certo? Vantagem do ultrassom, eu consigo identificar lâminas de a partir de 5 ml de derrame pleural, de líquido pleural. Então é muito sensível mesmo. Se não tem aqui, se o pulmão está totalmente aerado, como você vai ver na nossa maratona de POCs, está totalmente aerado o pulmão. Tem o sinal da cortina, né? O pulmão ele cobre o diafragma aqui. Então, eu posso excluir que tenha líquido pleural, que tenha hemotórax no paciente traumático. Olhei com ultrassom, vou drenar. Não é à toa que as janelas pulmonares, tanto para observação de pneumotórax quanto a observação de hemotórax, foram acrescentadas ao protocolo FAST original, originando o protocolo EFAST, né? O FAST estendido, justamente para identificar, adicionar essas duas perguntas, né? O FAST original respondia duas perguntas que eram se tem derrame pericárdico ou se tem líquido livre na cavidade abdominal. Acrescentaram as janelas pulmonares com uma boa sensibilidade para as próximas duas perguntas, que é se tem pneumotórax sim ou não, ou se tem hemotórax. Então, melhor ferramenta disparado para avaliação de líquidos pleurais no trauma, tá? Hemotórax, como eu falei, a conduta é drenagem torácica. E toracotomia, quando que eu vou fazer? Quando eu drenei o tórax, tem 1.500 ml de imediato de sangue ou 500 ml por hora, está indicado fazer toracotomia para esse paciente, ideal que esteja já no centro de trauma, tá? Esse paciente, tá bom? Seguem as mesmas condutas com relação a PTM e tudo do choque hemorrágico, tá? De outra natureza. Aqui também é um choque hemorrágico, então a gente vai seguir a mesma conduta, certo? Toracotomia de ressuscitação, né? A gente já vê, tem vídeo, já a galera fazendo na rua e tal. Toracotomia de ressuscitação, ela tem uma indicação bem clara, tá? Bem clara, tá? No trauma torácico, em que o paciente tem parada na sua frente no intra-hospitalar. Essa é a indicação formal, claro, de toracotomia de ressuscitação, certo? Importante, se você toma a conduta de abrir o tórax, de fazer toracotomia de ressuscitação no paciente, você tem que saber o que fazer quando chegar lá, tá? Normalmente você vai fazer toracotomia de ressuscitação porque eu tenho uma lesão grave de aorta, eu tenho uma ruptura de pericárdio, né? Que causa uma parada grave, né? Eu tenho ali um ventrículo perfurado, então eu tenho que saber o que fazer. Abrir o tórax, toracotomia, lá tem uma lesão de lacerante de aorta, o que é que você vai fazer? Né? Você vai clampear e rafiar a aorta. Então, além da tomada de decisão, você tem que saber o que vai fazer quando chegar lá dentro, tá? Vou abrir aqui, tem um furo na aorta, eu vou botar o dedo aqui e vou levar o paciente para o centro cirúrgico. Uma boa, bota o dedozinho lá, segurei a aorta aqui, levar o paciente para o centro cirúrgico. Então, vou olhar aqui o ventrículo esquerdo perfurado, vou dar uma rafiada aqui. Dá uma rafiada no ventrículo esquerdo, enquanto o cirurgião cardíaco vai fazer. Mas é importante você saber isso. E muita gente toma a decisão de fazer a toracotomia, abriu, sangue, você não vê nada e acabou-se, né? Então, tem uma indicação bem formal. Contusão pulmonar, aqui a maior parte da pegadinha é aqui, né? Contusão pulmonar é aquilo, né? Você tem uma pancada no pulmão, tem edema no local da pancada, né? Edema no local da pancada. Normalmente o raio-x de tórax inicial é normal, como você está vendo aqui. Como você está vendo aqui no slide, ó. Opa, pro outro lado. Pode botar ali no slide mesmo. Pode. Ó, você está vendo aqui no slide, né? É normal o raio-x de tórax. E o exame melhor para identificar é a tomografia, em que eu vejo essa parte esbranquiçada, que eu vou para cá, essa parte esbranquiçada aqui, ó, que eu tenho edema tissular, né? E é o exame padrão ouro. Problema da contusão pulmonar. Normalmente, nas primeiras 24 horas, o paciente está bem. Dor, um pouquinho de dor, um desconforto, que melhora com analgesia, né? E você sente uma vontade grande de mandar esse paciente para casa, né? Não, cara, tava andando, foi um acidente de carro, tive uma pancada aqui no tórax, mas não tive fratura, nada. Às vezes tem fratura no local associado também. E você tem uma vontade grande de dar alta para esse cara. Não, eu quero ir para casa, doutor, só me dá um remédio para dor. E normalmente, contusão pulmonar, o paciente piora com 48 e 72 horas. Então, normalmente você dá alta para esse cara e ele volta no outro dia ou daqui a 2 dias. Porque o que acontece? Toda essa parte inflamatória aqui, essa parte de edema, ele vai gerar um processo inflamatório. Então, isso aqui vai inflamar, vai piorar, vai fazer hipoxemia do paciente, né? Então, você tem que ter muito cuidado com o paciente com contusão pulmonar, principalmente se for uma contusão pulmonar
extensa. Então, assim, apesar de ser tentador, dá uma segurada nesse paciente no ambiente hospitalar. O tratamento é com oxigenoterapia, se necessário, né? E analgesia importante e observação, né? Oxigenoterapia, analgesia e observação. Fique muito atento à contusão pulmonar, porque essa sim pode lhe dar uma rasteira, tá? Não é incomum, já aconteceu muito comigo, de atender o paciente e, infelizmente, por exemplo, no serviço público de saúde, a realidade é que o paciente fica na emergência algum tempo, e o paciente tinha uma contusão pulmonar importante, estava ali usando um catéterzinho 2 litros por minuto, e no outro dia ter que entubar esse paciente. Vi muito durante a residência isso aí, porque realmente vai inflamando e vai piorando isso aí. Tá bom? Acho que era isso que a gente tinha para falar no trauma torácico, né? Coisa importante. As alterações mais prevalentes do trauma torácico, ok? Fica com o Summer aí, última aula agora da nossa série, né, Summer? Sobre lesões térmicas, beleza? Qualquer dúvida você pode mandar no fórum da nossa aula aqui.